ressurreição em contagem regressiva. Nosso tempo de hoje, né? Contagem regressiva para o dia da ressurreição. Na história a gente conhece, agora há pouco eu mencionava com a nossa turminha aqui, quando a gente fechava o tempo, preparava para o nosso culto, que não é comum entre os brasileiros evangélicos celebrar neste domingo de hoje o que boa parte do cristianismo celebra como o domingo de Ramos, né? O domingo de entrada triunfal, o dia de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, exatamente uma semana antes do dia da ressurreição. Exatamente uma semana antes do dia da ressurreição. O texto que a gente tem para hoje, a maior parte das Bíblias traz como subtítulo a entrada triunfal. Mas é até interessante, porque se você lembra dos filmes, se você gosta de história, reis normalmente montam em que tipo de animal? Cavalo, né? Tipo, na antiguidade, né? Reis hoje, aliás, quase não tem, e os que têm andam de Rolls Royce, né? Rolls Royce, né? Tipo, não é cavalo mais. Mas rei anda de jumento? Não, rei anda de cavalo. Agora a gente vê entrada triunfal de Jesus, o nosso logo da mensagem é um jumentinho, por causa disso, é a história de hoje, Jesus montado no jumentinho. E a gente conhece como entrada triunfal. Que triunfo é esse? Que rei é esse? Que história é essa? A gente vai para o texto e nós vamos falar disso. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler os versos de 1 até 11. Eu vou ler da Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar comigo ou na melhor versão que você queira, ou comigo aqui na tela, que a gente tem exatamente dizendo assim o texto. Mateus 21, verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, clamando a Ti, Senhor, suplicando a Ti, que o Teu agir, o Teu falar, o Teu querer, o Teu poder sejam manifestados aqui nesta manhã de forma poderosa. Pai, fale aos nossos corações, toque as nossas vidas, modifica o nosso ser. Pai, nos faça de fato entender e perceber aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor quer de nós. Pai, que o Teu agir, poder e falar não sejam impedidos aqui nesta manhã por nada e nem por ninguém. Senhor, que eu não entre na frente da Tua mensagem. Senhor, que eu não fale nada aqui de mim mesmo, mas que eu seja um vaso de bênçãos, ó Pai, nas Tuas mãos, derramando das Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Que da minha boca, Pai, saiam somente as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, para que de fato tenhamos aqui nesta manhã edificação de vidas, para que de fato tenhamos nesta manhã, ó Pai, grande transformação de vidas. Senhor, é o que nós clamamos a Ti, Pai, agradecidos, não no nosso nome, mas no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, o nosso eterno Salvador. O povo de Deus diz: amém. Todos os eventos que aconteceram daqui para diante, no restante da semana que Jesus e seus discípulos começaram a entrar, foram eventos únicos.
eventos únicos, não se repetiram na história. Foi a última viagem de Jesus a Jerusalém. Imagine vocês, e eu tenho a impressão de que na nossa comunidade imigrante, não é muito difícil da gente imaginar histórias como essa. Você se lembra talvez da última vez que você estava num aeroporto que você conhecia, e que o avião acaba de levantar as rodas do chão e você diz, eu não sei quando eu piso de volta nessa terra. Eu não sei que dia eu vou voltar aqui. Você faz uma viagem, você dá um abraço em alguém, você se despede de alguém e se lembra, esse foi o último. E você olha fotos, você lembra de detalhes, você conhece todas aquelas coisas e diz, foi o último. Jesus entrando em Jerusalém, na última viagem a Jerusalém. Imagine vocês numa história, num contexto, num conteúdo em que aquela cidade é uma cidade santa, uma cidade separada, apelidada como a cidade do rei Davi. Sião, um lugar de Deus. E Jesus, como humano, entra ali pela última vez. Imagina como estava o coração dele. Sabendo que tudo o que haveria de acontecer com ele naquela semana. Todos os detalhes, todas as coisas, todas as circunstâncias. Daqui a pouco, ele e seus discípulos vão celebrar a sua última Páscoa. Última Páscoa. Jesus sabia disso, os discípulos talvez estivessem um pouquinho confusos, porque Jesus falava com eles o tempo inteiro, é necessário que eu morra, que eu vá para o Pai, e eles assim não entendendo muito bem. Eles esperavam um libertador político, eles esperavam uma mudança de cenário que tirasse o peso das costas deles, que vinha do império assolador romano. Mas Jesus com aquela história, eu preciso morrer, eu preciso ir para o Pai, mas eu vou voltar. Que história é essa, né? Que história é essa? Que história é essa? Em poucos dias, ele terá os seus últimos momentos, a sós, em oração. Momentos agonizantes. Esses são os últimos instantes com seus discípulos. Últimas oportunidades que ele tem de passar as instruções para aqueles 12 sujeitos, que de fato em poucos dias só ficariam 11, que fariam com que aquela mensagem sobrevivesse por séculos e séculos e chegasse a essa sala no dia de hoje. Ele tinha poucos instantes, tinha poucas horas, tinha poucos dias, com uma contagem regressiva de fato começando. Contagem regressiva para eventos, contagem regressiva para momentos, contagem regressiva para situações, sobretudo, uma contagem regressiva para o evento mais importante da fé cristã, a ressurreição de Jesus. O evento mais importante da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Talvez eu poderia dizer, não, o evento mais importante foi a morte dele. De fato, sem a morte dele, nós não teríamos os nossos pecados perdoados. O apóstolo Paulo, num texto que ele escreve, aliás, ele dedica um capítulo inteiro da primeira carta aos Coríntios só para poder falar da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. E quando chega no verso 17, porque as pessoas estavam ali discutindo, não existe ressurreição de mortos. Essa era a ideia. Não existe ressurreição de mortos. O apóstolo Paulo chega e fala, gente, se não existe ressurreição de mortos, se morto nenhum ressuscita, Jesus também então não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, ele fala o verso 17, vocês estão crendo à toa. Vocês estão crendo à toa e vocês continuam nos vossos pecados. É vã a vossa fé. E é vã, é à toa a nossa pregação. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo. O evento mais importante da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Em contagem regressiva. Contagem regressiva trazem consigo algumas coisas. Eu gostaria de falar de 3 dessas coisas. 3 coisas que a gente talvez pudesse comparar com as nossas histórias, a nossa história de vida. E a primeira dessas coisas, se você quiser, anote aí. Uma contagem regressiva traz sempre expectativa. Expectativa são situações que nós precisamos, são coisas que nós esperamos. Jesus sabe que ele está numa contagem regressiva para a última e mais importante parte da sua missão como ser humano, seu sacrifício expiatório. Às vezes a gente escuta essas expressões, principalmente na igreja. Aliás, eu não me lembro a não ser a história de você escutar na rua falar do bode expiatório, que um monte de gente escuta, fala, me fez de bode expiatório. E poucas pessoas sabem que história é essa de bode expiatório. Tirando essa expressão, qual foi a última vez que você escutou falar em expiação sem ser dentro de uma igreja?
São palavras que a gente normalmente só escuta na igreja. O que isso quer dizer? É uma transferência de culpa. Uma transferência de culpa. A culpa era de alguém e ele pegou para ele. A gente costuma usar isso na forma diferente, né? Aquele grande filósofo chamado Chaves, né? Vocês conhecem lá no... Se a culpa é minha, eu passo para quem eu quiser. Né? Se a culpa é minha, eu passo para quem eu quiser. Jesus fez diferente. A culpa não é minha, mas eu pego para mim. A culpa não é minha, mas eu pego para mim. Os discípulos sabem que eles estão em contagem regressiva dos seus últimos momentos com o Mestre, embora eles continuassem sem saber o que estava para acontecer, e embora Jesus continuasse dizendo para eles, é necessário que eu morra, mas talvez um dos portugueses mais arcaicos que a gente poderia usar no século 21, a ficha deles não tinha caído ainda, né? E quem é que vai lembrar de história de ficha? Né? Quem já usou um orelhão aqui, né, com ficha? Né? A ficha deles não tinha caído. Eles não conseguiam entender. Eles não sabiam por quê. Por que Jesus está dizendo isso? Por que Jesus está dizendo isso? Contagem regressiva trazem expectativas. A expectativa de Jesus era que os seus discípulos entendessem a sua missão. Guarda isso. A expectativa de Jesus era que os seus discípulos entendessem a sua missão. Aí você fala comigo, Flávio, essa frase é ambígua. Eles entenderam a missão de quem? De Jesus ou a missão deles mesmos? As duas coisas. Entender a missão de Jesus e entender a missão deles mesmos. Entender a missão de Jesus, eu imagino que é algo que, para todos nós, não é muito difícil de fazer. Ele veio aqui para poder morrer e nos libertar do nosso pecado, e não só do pecado, mas da sua consequência, que é morte. O salário do pecado, diz a carta de Paulo aos Romanos, o salário do pecado é morte, mas o presente de graça de Deus, gratuito de Deus, é o quê? Vida eterna. Vida eterna. Jesus veio morrer para isso. Essa é a missão dele, essa foi a missão dele e ele concluiu. Mas aí então entra a próxima pergunta. Mas e a minha missão? Jesus quer, a expectativa dele é que nós entendêssemos não só a missão dele, mas nós entendêssemos também a nossa missão. A minha missão, será que eu já entendi? A minha missão, o que eu estou fazendo a respeito? Existia uma expectativa, numa contagem regressiva da expectativa. A gente normalmente inicia o nosso culto aqui na igreja com uma contagem regressiva. O dia que você estiver fazendo parte da banda, você vai descobrir o que essa contagem regressiva causa dentro da gente. A quantidade de descarga de adrenalina, né, que causa dentro da gente. E o que eu vou ter que fazer? Será que o que eu estou para fazer está tudo pronto? Você quer ver quando você toca? E quando você vai ter que tocar, você aperta uma nota errada. E o que acontece todas as vezes, né, que você está nessa... São expectativas. E você fica ali, dá aquele... Meus pais diziam para mim, quando eu era criança, diziam o seguinte, você vai ter oportunidade de falar na igreja. E todas as vezes que você tiver uma oportunidade de falar na igreja, vai dar um gelinho na barriga. Isso é bom, porque é sinal que você não está confiando em si mesmo. O dia que você perder isso, você está perdido. O dia que você perder esse gelinho na barriga, você está encrencado, porque a partir desse momento você está confiando em você mesmo e naquilo que você pode fazer. Expectativas. Jesus tem expectativas. Contagem regressiva traz expectativas. Nós temos expectativas. Aliás, nós estamos numa expectativa e uma contagem regressiva para uma ressurreição. O profeta Daniel, capítulo 12, o texto da Bíblia fala o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Com raríssimas exceções, quando a Bíblia fala que alguém está dormindo, está morto mesmo, no nosso português. Lázaro, lembra da história de Lázaro? Ele está lá, que aliás acontece pouco antes da história que a gente acabou de ler para o texto dessa manhã. Lázaro está doente, daí a pouco Jesus fala com seus discípulos, Lázaro dormiu. E os discípulos falam com ele, Senhor, se ele dormir, ele vai acordar. Falo, não, daí a pouco, não, Lázaro morreu. Deixa eu falar na linguagem de vocês, Lázaro morreu. O que Daniel está falando aqui é exatamente isso. Há muitos no pó da terra que acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Existe uma expectativa de uma ressurreição. E nessa caminhada para um momento ímpar na história, vale a pena uma pergunta. Eu satisfaço a expectativa de Jesus para a minha vida? Expectativa. Então, estamos na contagem regressiva. Jesus veio, deixou histórias, deixou pensamentos, deixou mandados, deixou ordenanças numa expectativa. E nós estamos vivendo uma contagem regressiva e essa expectativa continua de pé. E eu pergunto, eu satisfaço a expectativa de Deus na minha vida? Coloca essa pergunta no espelho. Eu satisfaço a expectativa de Deus para a minha vida nessa contagem regressiva? Contagem regressiva traz expectativas. Quando o relógio zerar, quando apitar o alarme,
que todos nós estejamos certos de que nós temos cumprido a expectativa do Mestre para a nossa vida. Amém? Segundo pensamento, não só contagem regressiva traz expectativa, mas contagem regressiva também traz incerteza. Incerteza. Mateus 19, o verso 27, Pedro, que na época não era apóstolo, era um dos discípulos, ele fala uma expressão que Mateus narra para a gente interessante. Nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Dentro do contexto que a gente está falando aqui, se eu só ler esse texto exatamente como eu li e não explicar para vocês, pode dar uma impressão errada a respeito do que Pedro estava dizendo. A história desse texto é o seguinte: Jesus se encontra, ele e seus discípulos, com um jovem que, dependendo da versão da Bíblia que você lê e qual dos evangelhos que você lê essa história, você vai encontrar como um mancebo de qualidade, o jovem rico e alguns outros nomes por aí. Jesus encontra com esse rapaz, o rapaz pergunta para ele: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala com ele: guarda os mandamentos. Ele fala: eu faço isso, Senhor, desde a minha mocidade. E eles vão nessa conversa, a conversa continua, e por fim Jesus fala com ele: faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Assim você vai ter um tesouro na presença de Deus. O fim da história é o rapaz saindo da presença de Jesus triste, porque ele era rico. Aí Jesus solta o caviar. É mais fácil passar um camelo no fio de uma agulha, no furo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Tem diversas explicações e pensamentos para isso. Alguns falam que Jesus estava falando de agulha mesmo, igual a gente costura. Outros falam que ele não tinha esse tipo de agulha naquela época. Outros falam o seguinte, que a agulha era o nome que dava para a menor porta que tinha nas entradas da cidade, onde os camelos não conseguiam passar, porque para eles poderem passar, eles teriam que abaixar, e se eles abaixam, eles não conseguem andar. Então ele fala, é mais fácil passar um camelo por essa portinha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é a ideia de hoje, não vou discutir esse assunto. Mas, quando ele vem com esse pensamento, Pedro fala essa expressão aqui: Senhor, nós abrimos mão de tudo, deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Nessa hora, Pedro não estava com dúvida. Nessa hora, Pedro não estava com dificuldade alguma. Na realidade, ele estava com intenções. Se é mais fácil passar um camelo no furo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, o que vai ser de nós? Eu dei tudo, Senhor. Eu dei tudo, Senhor. O que vai ser de nós? Jesus dá explicações para eles. Não, lá no reino dos céus, vocês vão ter muito mais. Aquele que deixou casa, família, vai ter muito mais do que isso lá. E agora, quando chega na história que a gente está, essa pergunta de Pedro começa a causar algum tipo de incerteza. Sabe por quê? Agora há pouco ela trazia alegria para ele. Uau, se é desse jeito, se um sujeito que é rico não consegue entrar, eu que dei tudo, o que vai ser de mim? Eu vou estar bem. Mas agora ele pensa, Senhor, eu dei tudo, o Senhor está indo morrer, o que vai ser de mim? Aí as perguntas começam a mudar. Enquanto a gente está bem com algo que a gente abriu mão e que está tudo bonitinho, a gente fica feliz. Mas quando as coisas mudam, as circunstâncias se transformam, fala, mas ei, eu abri mão de tudo, o que vai ser de mim? A multidão gritando, Hosana, que aliás é uma coisa comum nas expressões dos textos. Embora o Novo Testamento tenha sido escrito na língua grega, o pensamento dos escritores, na sua maioria, era um pensamento na língua hebraica. E você sabe exatamente o que eu estou dizendo, porque a gente convive num ambiente em que a gente normalmente fala uma mistura de línguas. E de vez em quando você fala as palavras numa língua, mas a estrutura de pensamento está numa outra. Você vê as crianças fazendo isso muito mais do que os adultos. Vocês já viram o preto carro? Porque ele fala numa língua, mas a estrutura de pensamento dele está na outra. Ele está pensando no black car. Aí vai o preto carro. Os discípulos escrevem coisas nesse estilo e os historiadores, autoridades nas línguas dizem o seguinte, a palavra está certa, mas o pensamento dele está trocado. Ele está com um pensamento numa língua diferente. Ele está com um pensamento numa língua diferente. E, normalmente, nos escritos hebraicos, existe uma coisa que a literatura gosta de chamar de paralelismo. Ele fala o tipo seguinte, a gente vê muito isso nos provérbios. Filho meu, escuta o conselho da tua mãe, escuta o conselho do teu pai, não despreze o conselho da tua mãe. É a mesma coisa, só com falas diferentes. E a gente vê, então quando isso acontece, alguns pensamentos, a gente tem algumas ideias diferentes. Por exemplo, fala, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E muitos crentes falam assim, não, Hosana quer dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Não, não é isso. Hosana, salva-nos, salva-nos. Salva-nos. Essa é uma expressão que aparece, vai se tornar uma expressão de louvor. O povo está ali. O povo está ali.
Uns que abriram mão de tudo e agora a multidão grita: salva-nos, salva-nos. Imagina o tanto de incerteza que não bateu no coração dos discípulos. Nós estamos aqui, abri mão de tudo, estou dando tudo, estou indo com Jesus. E as histórias antes, um pouquinho antes, o Evangelho de João conta isso de uma forma tão bela. Quando eles estão indo, mudam o seu caminho, eles estão indo a caminho de Jerusalém, os discípulos ficam tristes. Quando eles estão indo para Betânia, que é uma cidadezinha perto, eles vão pernoitar em Betânia, ainda antes da Páscoa, que era a cidade logo fora de Jerusalém. Os discípulos falam para ele: Senhor, agora há pouco eu estava tentando matar o Senhor lá, você vai voltar para lá? Ele fala: vou, eu preciso ir para lá, eu preciso. E fala: então a gente vai morrer com você. Nós vamos morrer com você. Eles sabiam que aquela ida a Jerusalém não tinha volta. Eles sabiam que aquela ida a Jerusalém não tinha volta. E um lugar que você vai sem volta é um lugar que te traz incertezas. Um lugar que você vai sem volta é um lugar que te dá incertezas. Porque o lugar onde a gente está, a gente sabe exatamente onde a gente está. Você sabe onde confiar, você sabe em quem confiar, mas quando você vai para um lugar sem volta, incerteza. Uma contagem regressiva para um tempo de incerteza. Salva-nos! A multidão gritava. E talvez os discípulos pensavam: vai ter que salvar ele primeiro, porque o negócio está feio para o lado dele. E nós, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? O que será de nós? Incertezas nos fazem perder o brilho do momento. Pensa nisso. Incertezas nos fazem perder o brilho do momento. Sabe por quê? Talvez você está aqui nessa sala hoje, domingo, você está pensando na segunda-feira. Vai ser a segunda-feira, o que eu vou fazer, onde eu vou, como vai ser? Tem trabalho para fazer? Não tem? Quem eu vou arrumar para me ajudar? E você perde o momento. As incertezas nos fazem perder o momento. Olha o que acontece, o texto que a gente leu. Vão ao povoado, vocês irão achar um jumentinho. Palavras proféticas se cumprindo diante dos olhos dos discípulos e eles caminhando em momentos de incerteza. Imagina aqueles dois discípulos saíram para poder achar lá um jumento, um jumentinho, uma jumenta. Jesus fala com eles: se alguém te perguntar, você fala que o mestre precisa. Mateus não narra essa história, mas os outros evangelistas narram. Eles chegaram e alguém perguntado para eles. Imagina o dono do jumento. O sujeito chega e desamarra o meu jumento e vai levar: ei, para onde você está indo com esse negócio? Onde você está pensando que você vai? O mestre precisa dele, a gente vai trazer de volta. Qual foi a última vez que uma palavra dessa aconteceu na sua vida? Vai lá e você vai encontrar exatamente assim, 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 vão te falar assim, 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 você faz isso. E os discípulos em incerteza. Palavras proféticas, palavras de Deus se cumprindo debaixo do nariz deles. E eles vivendo momentos de incertezas. Contagens regressivas e as suas incertezas nos fazem perder o momento. Você vive na expectativa daquilo que vai acontecer e você não vê o que está acontecendo. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. A gente poderia dizer isso que acontece conosco como pais, com as nossas crianças. A gente vive, trabalha, você prepara para dar um futuro para os seus filhos, mas às vezes perde o presente dos filhos. No país onde a gente vive numa cultura em que ao invés de dar presença, os pais dão presentes e perde o presente do filho. Contagem regressiva. Estou na contagem regressiva para essas criaturinhas pequenas que não me deixam dormir nem fazer nada e irem para a universidade. Aí você começa uma contagem regressiva para juntar o dinheiro para pagar a universidade. Aí você começa uma contagem regressiva para poder trabalhar com eles, para não se envolver nas coisas que se envolvem na faculdade. Incertezas. Contagem regressiva traz incertezas. Os discípulos sem saber o que vai ser de nós quando ele morrer. O que eles estavam perdendo? As lições do mestre. Perdendo as lições do mestre. Pensando naquele futuro, o que seria deles, o que seria daquilo que eles deixaram, o que seria um futuro das suas famílias. Eles estão perdendo as lições do mestre. A sensação que a gente tem é de que eles simplesmente não estavam escutando aquilo que Jesus estava falando com eles. E a gente não só tem essa sensação, mas a gente vai ler outras histórias, não é a história de hoje, talvez a história da semana que vem. Jesus morre, ressuscita e eles continuam sem acreditar. Jesus estava falando com eles o tempo inteiro: ei,
ei, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou voltar, eu vou estar com vocês. Eles, tá bom, tá bom, tá bom. Talvez eles estivessem pensando qual foi a última vez que a gente viu alguém ressuscitar ele mesmo. Qual foi a última vez que a gente viu isso acontecendo? Eles estão perdendo não só as lições do mestre, mas eles estão perdendo a singularidade do momento. Você está experimentando os últimos momentos com alguém importante e você perde esses momentos. Sabe uma coisa? A gente está contando de uma história de praticamente 2000 anos atrás. Mas se a gente traz essa história para hoje, nós como discípulos, é a mesma realidade. A gente vive, a sensação que dá é que a gente simplesmente não escuta aquilo que o mestre ensina. Porque ele fala exatamente essas coisas aí. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar preocupado, eu vou estar contigo. Você não precisa estar ansioso, eu vou estar contigo. Mas a gente se preocupa, a gente fica ansioso. A gente simplesmente vive os nossos momentos numa contagem regressiva para uma expectativa com o Senhor. E você quer ver uma coisa interessante? As horas que os crentes mais clamam a Deus pelo retorno de Jesus e pela estadia com o Mestre é quando as coisas apertam para a gente. Senhor, volta logo, já não aguento mais. Eu estou contando os minutos para este tempo. E a gente perde o momento presente e aquilo que o Senhor espera de nós. Agora, no século 21, a gente vive exatamente as mesmas realidades que aqueles discípulos viviam no primeiro século. A gente vive com algumas dúvidas. Eu me lembro, quando eu era criança, uma ocasião, a igreja de onde a gente era trouxe um missionário, levou um missionário, ele trabalhava no norte do Brasil, e entre muitas coisas falavam sobre o fim dos tempos, como seriam as coisas, né, que a gente carinhosamente chama de escatologia. Falando sobre os fins dos tempos, e uma das perguntas que normalmente as pessoas têm a respeito do futuro, da eternidade com Deus no céu. Será que no céu a gente vai reconhecer uns aos outros? A Bíblia não fala muita coisa a esse respeito. É sempre uma pergunta, né? O maior medo das pessoas de reconhecer uns aos outros e de saber as coisas que aconteceram na vida, na terra, é do tipo seguinte: e aquele parente meu, aquele amigo meu, aquele chegado, que não recebeu Jesus na sua vida, não está presente no céu, eu vou ficar triste em saber essas coisas. E as pessoas explicam: ei, você vai ter uma nova mente, uma mente de Cristo, essas coisas não acontecem, mas a gente vai saber quem é um ou outro? E esse missionário falou: o negócio é o seguinte, eu não sei, a Bíblia não diz se a gente vai conhecer um ao outro, mas eu não imagino que no céu eu vou ser mais burro do que aqui. Né? Aqui eu conheço vocês, por que lá eu vou deixar de conhecer? Eu não sei, mas aliás, isso me lembra de uma história, o pessoal conta isso, é claro, isso não é realidade. Morreu um casalzinho de velho, já repararam que normalmente quando os casais vivem muito tempo juntos, quando um morre, rapidinho o outro morre, né? E morreu o velhinho. Então ele está lá naquele céu, tipo céu de novela, roupinha branca, calça com a barra dobrada, né? Aquela coisa, está tudo assim. De repente, quando ele espanta, aparece a senhora dele lá. Fala: meu amor, cheguei. Epa, chispa. Era só até que a morte os separa, né? Incertezas. Às vezes a gente quer passar momentos da nossa vida nos tempos que a gente está vivendo, pensando na contagem regressiva, e a gente perde o momento. Porque as incertezas nos roubam o presente momento. Os discípulos estavam perdendo oportunidades marcantes com o Mestre, que depois eles aprenderam, graças a Deus, porque essa lição chegou até a gente. Mas que nós, no momento que a gente vive, nas contagens regressivas que nós temos nas nossas vidas, que nós não percamos o momento. Que nós possamos viver esses momentos, sabendo exatamente aquilo que Jesus quer de nós. Última coisa. Uma contagem regressiva também traz para a gente uma nova atitude. Jesus está com seus discípulos, talvez assim, igual mãe com os filhos quando saem de casa. Escovou os dentes, pegou tudo que precisava. Né? Não esquece isso, não esquece aquilo. Cuidado com quem você anda. Eu não sei vocês, mas eu era um menino um pouco travesso, então quando eu saía de casa tinha uma lista de coisas, né, que, não faz isso, faz aquilo. Quando você chegava no portão de casa ainda tinha mais umas 3 coisas ainda para poder gritar. Faz isso, cuidado, né, cuidado, cuidado. Jesus está desse jeito. Jesus está desse jeito com os seus discípulos. Sua última ida a Jerusalém. Ele entra aí talvez numa fase intensiva, né, do curso de 3 anos com aqueles 12 homens que mudaram para sempre a história da humanidade, incluindo Judas, o traidor.
Foi a atitude dele que, de fato, entregou Jesus para que o sacrifício fosse feito. Deus teria um outro projeto se não fosse Judas, mas incluindo Judas, modificou a história. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma paráfrase, o povo gritando, uma paráfrase do Salmo 118, os versos 25 e 26 do Salmo 118, é exatamente isso. Salva-nos, salva-nos, é o que vem em nome do Senhor. Mas o texto que a gente leu termina com uma pergunta, verso 10, verso 11. A multidão pergunta: quem é este? Quem é este? E o povo responde: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Quem é este? Uma pergunta que estava no ar por causa de alguém que estava chegando no lugar, vivendo uma vida de uma expectativa. Sabe uma coisa? Nós vivemos vidas de expectativas. E quando você chega em algum lugar, passa em algum lugar, vai a algum lugar, e as pessoas perguntam: quem é este? Quem é esta? Que tipo de resposta os outros dão? Quem é este? Quem é esta? Deus espera de cada um de nós que a nossa vida seja uma vida com atitude diferenciada, para que de fato essa pergunta seja uma pergunta relevante. Quem é esse? Só mais um de nós aqui, né? Eu tenho alguns amigos que eles falam o seguinte: não vou para a igreja não, porque a igreja é cheia de hipócritas. E eu aprendi uma resposta maravilhosa para essa: pode ir, filho, porque sempre cabe mais um. Sempre cabe, mas não existe lugar perfeito. Não existem pessoas perfeitas. Onde estiver o ser humano vai ter dificuldade. Onde existir a presença humana vai ter problemas. Não existe lugar perfeito. Nós somos falhos. Eu sou falho. Se eu não falhei ainda com você, deixa eu te pedir perdão antecipado, porque eu vou falhar, porque eu sou humano. Sou humano. Quem é este? O perfeito. Este é Jesus. Este é o Jesus. A minha pergunta central da minha vida cristã é: nessa atitude, pelo momento que a gente vive, um momento de contagem regressiva, a gente não precisa ser cientista espacial, a gente não precisa ter PhD em qualquer assunto teológico, a gente sabe que esse mundo está caminhando numa contagem regressiva para um momento final. E a minha pergunta pessoal e talvez um modelo central de vida cristã é: se as pessoas me copiassem, o que seria da igreja? Se as pessoas copiassem o compromisso que eu tenho com Deus, ou a falta dele, o que seria da igreja? A disposição de servir uns aos outros. Imagina, as pessoas copiam a sua disposição de servir uns aos outros. Não tem ninguém, às vezes as pessoas falam: estão falando mal de mim. Fala: cara, você quer falar mal de mim? Vem, não tem ninguém que sabe mais podre meu do que eu mesmo. Pode conversar comigo, eu sei de todos os meus detalhes, os meus problemas. Às vezes a gente comenta a respeito uns dos outros, das dificuldades uns dos outros, mas qual é a minha disposição em servir uns aos outros? A gente se conhece. Eu me conheço, eu sei a minha disposição de servir uns aos outros. Você se conhece, você sabe a sua disposição de servir uns aos outros, então essa pergunta é válida para você. Qual a sua disposição de servir uns aos outros? Se as pessoas todas te copiassem, o que seria da igreja? Como que seria do povo de Deus? O que seria do povo de Deus? A sua disposição em ofertar financeiramente para o reino de Deus? O que seria do reino de Deus, das coisas de Deus, do que faz? Se todo mundo me copiasse, fizesse o que eu faço, da forma como eu faço, tivesse a disposição que eu tenho, e eu te peço para fazer essa pergunta no espelho. A disposição em participar, a disposição em andar a milha extra. Estou cansado, mas vou um pouco mais. Estou cansado, mas eu vou um pouco mais. Já dei muito, mas vou dar um pouco mais de mim mesmo e daquilo que eu tenho. A atitude de Jesus nessa contagem regressiva foi disponibilizar o que os discípulos precisavam, na esperança de que eles fariam um bom uso e que eles teriam uma atitude exemplar. Vou dar para esses rapazes o que eles precisam, para que eles façam um bom uso e tenham uma atitude exemplar. Sabe o que é a disposição, expectativa e atitude de Jesus para cada um de nós? Exatamente essas mesmas coisas. Vou dar para essas pessoas
Vou dar para cada um deles, coloca o seu nome na lacuna, tudo o que ele ou ela precisa para que possa viver uma vida de atitude e uma vida exemplar. E, de novo, vale a pena a pergunta: será que a minha vida, a minha atitude, nesses momentos finais, contagem regressiva para um tempo de ressurreição, é uma vida exemplar? É uma vida exemplar? Jesus entrando em Jerusalém com seus discípulos, últimos momentos, adrenalina no alto, dificuldades, problemas, aflições. Nos últimos momentos de Jesus, no tempo que ele tira a sós, chama alguns discípulos para orarem junto com ele. E a palavra de Deus diz que ele entrou em agonia. E que intensamente ele orava ainda mais. Pai, se for possível, né, passa de mim essa história. Passa de mim. A Bíblia diz que o suor dele se transforma em gotas de sangue. Agonia. Na expectativa que essas pessoas de fato entendam isso. Recebam isso e vivam isso, que é um sacrifício na expectativa de que, de fato, esse mundo seja um mundo transformado por este amor, que na contagem regressiva para um dos maiores momentos da nossa vida, um grande momento de ressurreição, que a nossa vida seja vivida numa nova atitude, em confiança de que aquele que tem o poder até de ressuscitar a si próprio, de entre os mortos, é o que toma conta de nós. Nós estamos em contagem regressiva, mas que a gente viva com uma boa expectativa e que as incertezas do nosso dia a dia não nos roubem o momento e que a gente viva certos de que nós temos uma atitude que é uma atitude exemplar e que vai transformar este mundo não por causa de nós mesmos, mas por causa de Jesus que vive em nós. Amém, amados?